pauta da 15ª Sessão Plenária Ordinária de 2026. 15/6/2026, às 18 horas e 38 minutos. Chamado dos vereadores. Admir Werner Schmidt. Presente. Carlos Alberto Lorenzato. Presente. Dorival Matos de Moraes. Presente. Everaldo Mangini. Presente. Everton Della Libera. Presente. Genésio Bartolomeu Rentes. Presente. Inês Terezinha Lorenzato Della Libera. Presente. Ivone Amaral da Silva, presente. Orlando Ricardo Tavares. Havendo quórum legal de vereadores presentes, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Leitura do trecho bíblico pela vereadora Ivone. Ao mestre de canto, para instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos? Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com os lábios bajuladores e coração fingido. Corte, ó Senhor, todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbanamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em candinho de barro, depurado 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza e exalta. Leitura da ata da 14ª sessão de 2026, a 4ª sessão plenária ordinária. Ata número 14, 2026, sessão ordinária. A 14ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura, 8 de junho de 2026. Aos 8 dias do mês de junho de 2026, às 18 horas e 35 minutos, reuniram-se em sessão ordinária no recinto da Câmara Municipal de Vereadores de Braga, RS, presidida pela vereadora Inês Terezinha Lorenzato Della Libera, PP. Primeira verificação de quórum de abertura, estando presentes os seguintes vereadores: vereadora Inês Terezinha Lorenzato Della Libera, PP, vereador Genésio Bartolomeu Rentes, PT, vereadora Ivone Amaral da Silva, MDB, vereador Admir Werner Schmidt, MDB, vereador Carlos Alberto Lorenzato, PP, vereador Dorival Matos de Moraes, PDT, vereador Everaldo Mangini, MDB, vereador Everton Della Libera, PP, vereador Orlando Ricardo Tavares, MDB. A presidente, invocando a proteção de Deus e com fundamento na lei orgânica, declarou aberta a sessão. Leitura de um trecho bíblico pela presidente Inês. Em prosseguimento, passou a deliberação da ata da sessão anterior, ata número 13, sessão ordinária de 1º de junho de 2026. Ata aprovada por unanimidade. Leitura dos ofícios expedidos e recebidos. Ofício número 139, 2026, do Gabinete do Prefeito. Ofício número 58/2026, da Secretaria de Saúde. Em seguida, o pedido do uso do plenário pela Secretaria de Saúde foi posto em discussão. Não havendo manifestações, foi posto em votação, sendo aprovado por todos. Ordem do dia. Leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Obras e Finanças, referente ao projeto de lei número 40, de 2026. Em seguida, os pareceres foram postos em discussão. Não havendo manifestações, foram postos em votação, sendo aprovado por todos. Iniciada a apreciação do projeto de lei número 40, de 8 de junho de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar por superávit. Em seguida, o projeto foi posto em discussão, não havendo manifestações, foi posto em votação, sendo aprovado por todos. Leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Saúde e Finanças, referente ao projeto de lei número 41/2026. Em seguida, os pareceres foram postos em discussão, não havendo manifestações, foram postos em votação, sendo aprovado por todos.
Iniciada a apreciação do projeto de lei número 41, de 8 de junho de 2026, que altera as leis municipais número 1904/2013 e número 2881/2026, para atualização de referências normativas federais, instituição da função de coordenação na vigilância em saúde, disciplina da opção remuneratória e da outras providências. Em seguida, o projeto foi posto em discussão, não havendo manifestações, foi posto em votação, sendo aprovado por todos. Leitura dos pareceres das comissões de Legislação e Finanças referente ao projeto de lei número 42 de 2026. Em seguida, os pareceres foram postos em discussão, não havendo manifestações, foram postos em votação, sendo aprovado por todos. Iniciada a apreciação do projeto de lei número 42, de 8 de junho de 2026, que autoriza o Poder Executivo a recompor a contagem do tempo de serviços dos servidores públicos municipais no período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021 e da outras providências. Em seguida, o projeto foi posto em discussão, não havendo manifestações, foi posto em votação, sendo aprovado por todos. Prestação de contas das despesas da Câmara no mês de maio de 2026. Energia elétrica, 271,22, água, 179,66, telefone, 207,6, internet, 114,90, a base, 2.828,50, aluguel, 2.775,50, Atcom Tecnologia de Informação, 1.737,28, Inlegens Consultoria Assessoria, 854 do mês de abril e 854,98 do mês de maio. Observadora Regional, 1.350 do mês de abril e 1.350 do mês de maio. INSS Servidores e Vereadores, 10.544,72. Subsídio dos vereadores, 36.676,10. Salário dos funcionários, 23.925,80. Vale Alimentação dos funcionários, 2.625. IP Saúde, 1.932,50. Tarifa bancária do IP Saúde, 20,22 do mês de março e 20,10 do mês de abril. Inscrições de cursos, 1.258, diárias, R$ 900, adiantamento de combustível, 266,40, adiantamento de locomoção, 266,40, LC, comunicação, ajustes no site, R$ 100. Material de higiene, limpeza e consumo, R$ 1.583,96. Padaria, lanche e visita escolar, R$ 295. Total de despesas da Câmara, R$ 92.671,88. Devolução para a Prefeitura, juros de aplicação financeira, R$ 2.933,61. Duodécimo recebido, R$ 158,503,32. Esgotada a ordem do dia, foi concedida a palavra para explicações pessoais na forma prevista no artigo 169 do Regimento Interno, conforme inscrição prévia. Usou a palavra o vereador Admir, que cumprimentou a todos os presentes, solicitou o envio de moção de pesar aos familiares do senhor João Ribeiro da Silva, pai da ex-vereadora Maria Fátima Gonçalves. Em seguida, fez uso da palavra o vereador Everton, que saudou a todos e solicitou o envio de moção de pesar aos familiares da senhora Carmelinda Maria Colucci Enerich, mãe do ex-prefeito Hermes Enerich. Na sequência, comentou sobre a obra da pavimentação asfáltica prevista para o distrito de Pedro Garcia, solicitando ao Poder Executivo que discutisse a possibilidade de contemplar também a Avenida Pedro Garcia. Destacou que referido trecho não teria sido pavimentado em obra anterior em razão de divergências políticas e pessoais envolvendo moradores daquela rua, e que, apesar dos esforços dos vereadores na busca de recursos para a execução da obra, a administração municipal não quis realizar obra naquele local. Solicitou que a situação fosse reavaliada, considerando a relevância da via por integrar o trajeto da estrada estadual que liga o município ao distrito de Irapuá, em Miraguaí. Ressaltou ainda que, em eventual futura ligação asfáltica até Miraguaí, o trajeto deveria contemplar referido trecho. Na sequência, fez uso da palavra o vereador Dorival, que cumprimentou a todos e iniciou sua manifestação cobrando o município acerca do programa estadual RS Qualificação, que disponibiliza unidades para móveis
para a oferta de cursos de qualificação profissional, além de incentivo financeiro aos participantes. Relatou que, após tomar conhecimento do programa, em visita ao gabinete do deputado social em Porto Alegre, encaminhou à Prefeitura todas as informações necessárias para adesão ao programa, dentro do prazo estipulado, procedimento que também contou com o apoio do assessor parlamentar, senhor Marcos Rogério Dias. Contudo, lamentou que o município não tenha aderido ao programa e, consequentemente, tenha ficado de fora da iniciativa. Destacou que municípios vizinhos, como Tenente Portela, obtiveram resultados positivos, com alunos qualificados e melhores oportunidades de renda, lamentando a perda dessa oportunidade para a população de Braga e ressaltando a necessidade de maior organização administrativa para evitar situações semelhantes. Em prosseguimento, comentou sobre a situação da rua Tiradentes, no distrito de Pedro Garcia, relatando ter sido procurado por um morador que reclamou de um bueiro entupido na localidade. Ressaltou que informou ao cidadão que o mesmo deveria levar tal reclamação aos vereadores que receberam seu voto. Relembrando que na oportunidade em que visitou a família em campanha, os mesmos disseram que não votavam fora do partido MDB. Informou ter esclarecido ao cidadão que, por não integrar a base do governo municipal, não possui poder de decisão ou voz ativa junto ao executivo, embora continue levando as demandas da comunidade ao conhecimento desta casa e da administração municipal. Relatou ainda que, em seus 16 anos de mandato, nunca contou com um prefeito de seu partido político ou coligação à frente da administração municipal, o que, segundo afirmou, limita sua influência junto ao Poder Executivo. Mencionou que se sugeriu registrar a situação em vídeo juntamente com os moradores, mas destes optaram por não participar. Reconheceu que, em períodos de chuva, o local apresenta sérios transtornos, especialmente nas proximidades da residência do senhor Maneco. Finalizou destacando a importância do respeito às diferentes siglas partidárias, à democracia e ao direito da manifestação da população, reafirmando seu compromisso de continuar trazendo ao plenário as reivindicações da comunidade. Nada mais havendo a tratar, às 19h27, lavrou-se a presente ata, que vai assinada por mim, primeira secretária da Câmara, e pela presidente da mesa diretora. Câmara Municipal de Vereadores, aos 8 dias do mês de junho de 2026. Vereadora Inês Terezinha Lorenzato Della Libera, presidente, e vereadora Ivone Amaral da Silva, primeira secretária. Coloca a ata número 14, 2026, da 14ª sessão ordinária em discussão. Coloca em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for desfavorável, se manifesta em pé. Aprovado. Leitura dos ofícios recebidos. Ofício Cefaz número 010 de 2026. Ofício número 140 e 141, 2026, moção de pesar número 3 de 4, 2025. Ofício da Secretaria da Fazenda número 10/2026, Braga, RS 12 de junho de 2026, a senhora Inês Terezinha Lorenzato Della Libera, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Braga. Assunto: balancetes contábeis. E uma senhora, ao ensejo em que cumprimentamos Vossa Senhoria muito cordialmente, estamos encaminhando para apreciação desta colenda Câmara de Vereadores os balancetes contábeis referentes aos meses de maio de 2026. Limitados ao exposto, reiteramos nossa especial consideração e apreço. Atenciosamente, Marcos Roberto Colucci, secretário municipal da Fazenda. Ofício número 140/2026, Gabinete do Prefeito, Braga, 9 de junho de 2026, a Sua Excelência, a senhora Inês Terezinha Lorenzato Della Libera, presidente do Poder Legislativo Municipal de Braga. Assunto: resposta aos ofícios número 13/2026, 14/2026 e 15/2026 do Gabinete da Câmara. Senhora Presidente, ao cumprimentá-la cordialmente, em atenção aos ofícios número 13, 14 e 15 de 2026 do Gabinete da Câmara, vimos por meio desse apresentar os esclarecimentos pertinentes acerca das demandas encaminhadas. No que se refere à execução da emenda impositiva relativa ao exercício de 2026,
de autoria do vereador Genésio Bartolomeu Rentes, destinada à construção de meios fios nas ruas Independência e Iris Schuster, localizados na localidade de Pedro Garcia, informamos que o respectivo processo licitatório já foi devidamente instaurado na modalidade de concorrência eletrônica. A sessão pública destinada à abertura das propostas e análise dos documentos de habilitação encontra-se agendada para o dia 11 de junho de 2026, às 8 horas, por meio do portal de compras públicas, etapa que antecede a contratação da empresa responsável pela execução da obra. Em relação à solicitação de providências e informações acerca das condições das estradas do interior do município, informamos que a Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Viação vem realizando de forma contínua ações de manutenção, recuperação e melhoria da malha viária rural. Especificamente, quanto aos apontamentos constantes no ofício número 14, registramos que os reparos necessários já foram executados. Destacamos ainda que os serviços de conservação das estradas rurais seguem sendo realizados de maneira permanente, observando-se as prioridades técnicas e as demandas apresentadas pela comunidade do interior. No tocante à solicitação de adoção de providências referentes à ponte localizada no sítio Ianiriche, temos a satisfação de informar que o município foi contemplado pelo programa Conexões RS, iniciativa que viabilizará a construção de uma nova ponte de concreto no referido local. A execução desta importante obra proporcionará maior segurança aos usuários, melhorará as condições de trafegabilidade e contribuirá para o fortalecimento da infraestrutura viária da região. Sendo essas as informações que se apresentavam para o momento, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Ao tempo em que renovamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração, respeitosamente, Sadi Henrique Della Libera, prefeito municipal. Ofício Gabinete número 141/2026, Braga, 11 de junho de 2026. A excelentíssima senhora Inês Terezinha Lonizato Della Libera, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: esclarecimento sobre a adesão do programa Qualificar RS. Senhora presidente, em atenção à manifestação realizada em plenário pelo vereador Dorival Matos de Moraes, na qual foi mencionado que o município de Braga não teria aderido ao programa Qualificar RS, vimos prestar os seguintes esclarecimentos. O município de Braga realizou regularmente sua adesão ao programa Qualificar RS, observando os procedimentos e prazos estabelecidos pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. Entretanto, apesar da adesão efetuada, o município não foi contemplado na seleção do programa conforme os critérios definidos pelo governo estadual. A priorização das vagas e recursos ocorreu em favor dos municípios que possuíam decreto de calamidade pública, reconhecido em decorrência dos eventos climáticos que atingiram o estado. Cabe registrar que tais informações e os critérios estabelecidos pelo programa foram oportunamente apresentados ao referido vereador durante visita realizada à secretária municipal de Coordenação, Planejamento e Projetos. Ocasião em que foram prestados os esclarecimentos pertinentes acerca da adesão do município e dos requisitos adotados para a seleção dos entes contemplados. Da mesma forma, esclarece-se que durante a manifestação em plenário foi afirmado que os participantes do programa receberiam o equivalente a um salário mínimo. Contudo, conforme as regras do programa Qualificar RS, o benefício previsto consiste no pagamento de R$ 750 para cada 40 horas de qualificação concluídas, não correspondendo, portanto, ao pagamento de um salário mínimo, conforme foi mencionado. Dessa forma, a não contemplação do município não decorreu da falta de adesão ao programa, mas da aplicação dos critérios de seleção definidos pelos órgãos responsáveis pela sua execução. Reforça-se ainda a importância de que eventuais informações relativas a programas, ações e políticas públicas municipais sejam previamente verificadas junto às secretarias competentes, de modo a assegurar a correta compreensão dos fatos e evitar
interpretações divergentes ou informações distorcidas no âmbito dos debates legislativos, contribuindo assim para o fortalecimento do diálogo institucional entre os poderes. A administração municipal permanece empenhada na busca de programas e iniciativas que promovam a qualificação profissional, a geração de oportunidade e desenvolvimento do município, colocando-se à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Por fim, reiteramos que a administração municipal atua com transparência, responsabilidade e compromisso com a boa gestão dos recursos públicos, buscando constantemente aperfeiçoar os serviços oferecidos à comunidade. Nosso trabalho é guiado pelo objetivo de promover o bem-estar da população e contribuir para o crescimento e desenvolvimento do município. Em anexo, ofício número 127/2025, de adesão ao programa Qualificar. Atenciosamente, Marinês Avosani Colucci, secretária municipal de Coordenação, Planejamento, Projetos, Sadi Henrique Dalla Libera, prefeito municipal. Lê esse outro ofício ou não? Ofício número 127/2025, ao senhor Gilmar Socella, secretário de Trabalho e Desenvolvimento Profissional do Estado do Rio Grande do Sul. Assunto: qualificação recomeçar, município de Braga, RS. Senhor secretário, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desse manifestar o interesse do município de Braga, RS, em firmar convênio com a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Profissional, STDP, para o desenvolvimento do programa RS Qualificação Recomeçar. Declara ainda estar ciente da obrigatoriedade de seguir as qualificações indicadas no item 1.6 do edital número 02/2025, na escolha dos cursos ou alternativamente de apresentar documentação comprobatória que justifique a necessidade de mão de obra no município, com base na economia local e no contexto de reconstrução do Estado em razão da calamidade pública. Dos termos estabelecidos no edital número 02/2025, em especial das regras de distribuição de recursos previstas no item 1.4 da chamada pública, da obrigatoriedade da inclusão do plano de trabalho no sistema de propostas de convênios. Informa ainda que os atos para a formalização do processo referente à celebração do convênio não contrariam a lei orgânica municipal, que não há qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto aos órgãos e entidades da administração pública estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Estado do Rio Grande do Sul, e que a certidão de cadastro de habilitação em convênios do município encontra-se na situação habilitado. Caso a situação seja não habilitado por ausência de adesão aos programas estaduais, o município deverá justificar a inabilitação na ressalva prevista no artigo 4º do Decreto 56.939, de 20 de março de 2023. Braga, 25 de junho de 2025, atenciosamente, Sadi Henrique Dalla Libera, prefeito municipal. Moção de pesar número 3/2026. Prezado senhor Hermes Ienerich e família, a Câmara Municipal de Vereadores de Braga, RS, por meio dos vereadores infracinados, vem respeitosamente, por meio da presente moção de pesar, manifestar suas mais sinceras condolências pelo falecimento da senhora Carmelinda Maria Colucci Ienerich, ocorrido no dia 6 de junho de 2026. Justificativa: Dona Carmelinda Maria Colucci Ienerich foi uma pessoa estimada, respeitada pela comunidade braguense, deixando um legado de carinho, amizade e valores familiares de união e convivência fraterna. Sua partida causa grande tristeza a todos que tiveram o privilégio de conhecê-la e compartilhar de sua presença. Mãe do ex-vereador e ex-prefeito Hermes Ienerich, sogra do ex-prefeito Alberima Antônio Maffi, sogra da ex-vereadora Hélia Maria Fim Ienerich. Deixa enlutados seus familiares, amigos e um vasto círculo de pessoas no município de Braga, que hoje se une em solidariedade e oração neste momento de dor e despedida.
Nesse momento difícil, o Poder Legislativo Municipal expressa suas mais sinceras condolências à família Ienerich, desejando que encontrem conforto e força para superar esta irreparável perda. Aos familiares, nosso fraterno abraço e votos de conforto. Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Braga, RS, 15 de junho de 2026. Vereadores Admir Verne Schmidt, Carlos Alberto Lorenzato, Dorival Matos de Moraes, Everaldo Mangini, Everton Della Libera, Genésio Bartolomeu Rentes, Inês Terezinha Lorenzato Della Libera, Ivone Amaral da Silva e Orlando Ricardo Tavares. Moção de pesar número 4/2026. Prezada senhora Maria Fátima Gonçalves e família. A Câmara Municipal de Vereadores de Braga, RS, por meio dos vereadores infracinados, vem respeitosamente por meio da presente moção de pesar, manifestar suas mais sinceras condolências pelo falecimento do senhor João Ribeiro da Silva, ocorrido no dia 2 de junho de 2026. Justificativa. O senhor João Ribeiro da Silva foi uma pessoa estimada e respeitada pela comunidade braguense, deixando um legado de carinho, amizade e valores familiares de união, fé e convivência fraterna. Considerando uma das pessoas mais velhas da região, viveu 106 anos, sendo um dos seus grandes marcos a dedicação ao serviço religioso na Assembleia de Deus. Sua partida causa grande tristeza a todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e compartilhar de sua presença. Pai da ex-vereadora Maria Fátima Gonçalves, deixa enlutados seus familiares, amigos e um vasto círculo de pessoas no município de Braga, que se une em solidariedade e oração neste momento de dor e despedida. Neste momento difícil, o Poder Legislativo Municipal expressa suas mais sinceras condolências à família, desejando que encontrem conforto e força para superar esta irreparável perda. Aos familiares, nosso fraterno abraço e votos de conforto. Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Braga, 15 de junho de 2026. Vereadores Ademir Verne Schmidt, Carlos Alberto Lorenzato, Dorival Matos de Moraes, Everaldo Mangini, Everton Della Libera, Genésio Bartolomeu Rentes, Inês Terezinha Lorenzato Della Libera, Ivone Amaral da Silva e Orlando Ricardo Tavares. Leitura dos expedientes e proposições. Leitura do projeto de lei número 043/2026 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial superativo. O projeto ficará baixado para as comissões de Legislações e Finanças. Leitura do projeto de lei número 044/2026 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial por redução de dotação orçamentária. O projeto ficará baixado para as comissões de Legislações e Finanças. Passamos às explicações pessoais com a palavra. Vamos ver qual é os vereadores, senhor Dorival. Passamos a palavra, então, para o vereador Dorival.
Não seria um dever do prefeito, não seria um direito do prefeito, mas um dever de responder alguma coisa que nós pedimos aqui nessa casa. Sempre reconheço, tenho essa humildade de dizer que não sei tudo. Tem coisa que ainda tenho que aprender. E o tempo vai passando e a gente vai aprendendo. O que eu aprendi, já faz muito tempo, com meu saudoso pai, foi respeitar as pessoas. E é com esse respeito que eu venho agora nesse momento, dizendo que de repente se tem alguma falha nesse ofício que não me convenceu, foi um ser humano que enviou esse ofício e todo ser humano pode errar. Quando se falou que os municípios foram sorteados e Braga ficou fora, porque eles optaram pelos municípios que sofreram com a calamidade pública, com as enchentes. Pergunto para alguém que está me ouvindo se Tenente Portela sofreu com as enchentes. Que eu saiba, não sofreu com as enchentes. As enchentes foi de uma altura do estado para lá, e pela graça de Deus nós escapamos. Então não justifica isso que Braga não recebeu devido não ter sofrido com as enchentes, porque Tenente Portela não sofreu com as enchentes e recebeu esse programa e estão muito felizes. Não tenho aqui a documentação, mas tenho em casa, posso em próxima sessão eu trazer e explicar que o programa era de 40 e poderia passar para 80. E com 40 eram R$750, conforme está no ofício, mas para mim, embora tenha uma matemática razoável, 750 com 750 vem fechar R$1.500, que seria o salário na época. Então não é o que falo no ofício, que não foi isso que foi comentado em plenário. Eu procuro comentar aqui em plenário alguma coisa que eu tenha certeza. E se eu não tenho certeza, eu procuro me inteirar, buscar conhecimento. Não é agora porque eu sou vereador que eu acho que eu conheço tudo. Não é porque é prefeito que o prefeito sabe tudo. Tem alguma coisa que precisamos ainda junto aprendermos. Eu reconheço e tenho essa humildade em dizer que isso que aconteceu, eu tenho certeza no que eu estou falando agora, que Tenente Portela não sofreu com isso. E 750, com mais 750, dá um salário mínimo que eu comentei aqui nessa casa. E tenho o documento em casa e posso trazer em outra oportunidade. E já que eu recebi a resposta desse ofício, eu peço aqui em plenário também alguma coisa que eu não tenho conhecimento. E por isso eu peço que alguém que tem conhecimento pode me mandar ofício explicar nessa casa. É aqui que nós precisamos de saber alguma coisa. Fui a Porto Alegre e consegui uma emenda parlamentar do deputado de R$100 mil para a saúde. E quando eu cheguei para falar para o prefeito, que tinha R$100 mil do deputado, ele me disse que não tinha mais como receber dinheiro para a saúde, porque o teto da saúde já estava completo. Rejeitaram os R$100 mil. E aí eu pergunto para o prefeito nessa hora, se não tem mais onde botar dinheiro, que é mais ou menos isso que eu compreendo, talvez eu esteja errado, e se eu estiver errado eu reconheço, como é que você precisa de uma ressonância magnética e não tem dinheiro para isso? Tem que entrar numa fila esperando muitas vezes 6 meses ou até quase 1 ano, se estão rejeitando o dinheiro do Estado. Que viesse uma explicação o que significa o teto da saúde, porque senão de repente até alguém está conversando, e quando alguém conversar alguma coisa, e se for preciso eu defender o prefeito, eu vou defender. Ó, moço, é por causa que o teto é assim, não tinha mais condições. Mas o que eu conto, que o prefeito me disse que o teto estava já
no limite, não poderia receber os 100 mil reais. Aí alguém me pergunta, veio 100 mil e não tinha teto. Aí me pergunto por quê, como que você não tinha teto, e não tem mais lugar onde botar o dinheiro, e às vezes consulta e precisa de um remédio, e nem é todo o remédio que tem no posto. Sei que tá bom, tem bastante remédio no posto. Mas algum de repente, e daí estão rejeitando dinheiro. Eu gostaria que desse um ofício também dizendo como é que funciona o teto da saúde, até para nós explicar para o povo, que muitas vezes me perguntam, e eu não tenho esse interesse de queimar ninguém. Achar que eu só vou dizer, não quiseram dinheiro, para mim, eu não preciso de fazer isso. Eu quero continuar falando a verdade e agindo com a verdade. Então deixo mais esse pedido, e na próxima sessão vou trazer essa documentação que afirma que seriam 40 horas de estudo e depois podia prorrogar, e as primeiras 40 eram mesmo R$750. Seria mais ou menos isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o vereador Genésio. Nesse momento importante, quero saudar a presidente, os colegas, as funcionárias dessa casa, Marcos, o homem que leva a nossa mensagem. Hoje, preciso falar de algo importantíssimo, que é a questão da saúde, pelo fato desse terrível vírus influenza, que está causando problemas seríssimos, inclusive causando problema em escolas do estado, onde elas não podem atuar porque a maioria das crianças estão com H1N1, que é causada por esse vírus influenza. Então, faço uma explicação. Conhecida como gripe, na realidade é uma infecção viral respiratória aguda grave, altamente transmissível, inclusive pelo ar. Precisamos saber que somente a vacina evitará mortes. São muitas as evidências que pessoas não vacinadas sofrem muito mais com dores em todo o corpo, calafrios, dor de garganta, cansaço, febre alta e muita secreção. A H1N1 é provinda do vírus influenza e tem um tempo necessário para que essa vacina de fato atue no organismo. Por isso é necessário que seja feita a vacina. Você veio ressaltar isso, é porque pessoas do município estão fazendo campanha contra a vacina. E que é lamentável isso. Isso não pode ocorrer. Aliás, devia até se tomar providência, porque a vacina, já comprovadamente pela ciência, é importantíssima para que a pessoa vença essa situação difícil quando pegarem essa gripe influída pela influenza. Obviamente, existem muitos vírus, mas o vírus que causa H1N1 é causado pelo vírus influenza. Então, as pessoas que já foram vacinadas, e a vacina, uma explicação que quero dar, é que a vacina começa a atuar de 10 a 15 dias no organismo. Então, muitas pessoas que tomam a vacina e ficam engripadas de forma meio violenta, ficam criando um problema e levando problema para as outras pessoas, que não devia de ser, porque ainda quando receberam a vacina, aliás, o vírus já estava instalado no organismo. E muitas pessoas, então, não acreditando nela, ficam criando
esse problema, que deve ser esclarecido pela saúde e por nós todos, os vereadores de Braga, obviamente, e todas as pessoas públicas, porque a vacina é importantíssima. E venho ressaltar que antes da vacina, todos os anos eu ia parar no hospital. E após a vacina, nunca mais foi necessário baixar em um hospital. Então, pedindo que as pessoas se conscientizem e que Deus ilumine a todos com sua graça. Um abraço a todos aqueles que estão na escuta dessa sessão. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Everaldo Mangini. Boa noite, quero cumprimentar a presidente, os nobres colegas, os funcionários, nosso colega Chico está no aniversário hoje, parabéns para ti, Chico, toda saúde e felicidade para ti. Daí eu quero só, da sessão passada, que o Elton falou do asfalto do Braga, Pedro Garcia, só para explicar que daí a RS aqui no 18 vem até o Braga, daí até o Pedro Garcia vem a VLS 320, daí para lá não segue RS mais Everton, daí segue para Redentor, na Brau que segue para lá. Aqui a banda de Pedro Garcia para lá é vicinal, daí não é mais. Mas tá, o programa já está feito, o Proner está cadastrado e está em análise. Temos só torcer que dê certo. Mas a mão na roda, isso aí tá de boa. Daí queria comentar lá do calçamento pelo Garcia, que o senhor Dorival falou, sessão passada, que estava meio se queixando, e é verdade, patrolaram lá e daí choveu, daí o cara da firma não veio na mesma semana. Até lá fui eu que botei minha emenda impositiva do ano passado, mas já está quase pronto, já está quase, só falta rolar, só falta uns metrinhos ali a rolar, e ficou bem bom, bem bonito. E o senhor se queixou que o pessoal não vota no PMDB. Só que eu não posso falar do PP, porque muitas pessoas votaram para mim no PP, não só nessa eleição e nas outras também, né? Então acho que é alguma coisa particular tudo, você não vota. Foi do PDT, uma vez não se elegeu. Foi no PDT, não se elegeu. Foi no DEM, foi no PP, foi PDT. Não, alguma coisa que é contigo, não é com todo mundo. Não é que o pessoal não vota só for PMDB. Eles votam sim do partido. Ainda não pode falar do partido, porque o partido não tem nada a ver, né? O partido é que nem um alfabeto. Escreve uma carta, culpa todas as letras. Então ainda não pode falar do partido. Eu acho que não, do meu ponto de vista. Mas quem sabe eles têm alguma dorzinha contigo que não vota, né? Daquela emenda que você pegou do asfalto, botou lá na frente da tua casa, né? Quem sabe eles queriam que botasse no Pedro Garcia, em outro lugar, né? Porque nem quando eles falam, esse tipo de coisa eles falam, até na campanha eles falavam, né? Mas tinha que ser lá, né? Senão não saía, né? O senhor falou aquela vez, né? Então, só para explicar, para ficar meio, não ficar dúvida. Que não é que ficaram bravos comigo. Eu fui lá semana, falei com o Mané, com os outros, não. Isso assim, não. Só para não estar voltando muito para trás, para daqui um dia não começar só a dar atrito aqui com tempo atrás, tempo atrás dá muita coisa. E foi bom que votaram no PMDB. Temos asfalto, Braga, Campo Novo, temos ponto, tem Braga, Pedro Garcia, tem toda a cidade quase asfaltada. Então acho que nós temos no rumo certo e tá bom. Não vi ninguém que falou que votou no PMDB que está arrependido. Não por causa do partido, sei lá. Mas está andando, se é devagar, mas está andando. Seria isso, meu muito obrigado. Eu passo os trabalhos ao vereador Genésio. Com a palavra, a vereadora Inês. Eu só queria, boa noite, quero cumprimentar a todos
parabenizar meu irmão e disse que da próxima ele vai pagar um bolo de aniversário. Queria só fazer um pedido aqui, que é o prefeito, então, esses dias eu estava indo pelo Garcia e vi como não tem sinal nenhum aquele asfalto. Está meio perigoso, então não sei se seria a responsabilidade de quem, mas que para pintar, pelo menos sinalizar o meio do asfalto, né? Para saber quem vai, quem vem, porque ninguém sabe ali aonde seria a metade do asfalto. E o pessoal anda muito corrido ali, tem dias que até está muito perigoso. Então, para de noite, pelo menos já houve acidente, fazer um pedido para ele que mande pintar, que sinalize o meio e os lados, para não ficar tão perigoso. Seria isso, meu muito obrigado. Volta à presidência a vereadora Ivone. Inês. Inês. Nada mais havendo a tratar às 19h23, em nome de Deus, declaro por encerrada a 15ª sessão plenária ordinária 2026.